Ouça isso ao acordar, e nunca mais será o mesmo. Não conte a ninguém. Acorde agora. Não leia como se fosse apenas mais um conselho. Leia como uma ordem discreta para sua mente. Existe uma linha invisível entre quem fala e quem conquista. Você está do lado certo? Feche os olhos por um instante. Respira fundo. 3 segundos contando. 1, 2, 3. Segura. Solta. Sente o corpo abrir um pouco mais. Agora promete uma coisa a si mesmo. Por hoje, por uma semana, por um mês, guarde suas ideias como se fossem joias frágeis. Não espalhe. Não explique. Proteja. Antes de continuar, escreva uma palavra nos comentários. Silêncio. Você percebe o que acontece quando conta um plano para alguém antes de fazê-lo? Não é só compartilhar. É uma descarga. É como se a sua ideia ganhasse um selo de concluída na sua cabeça. Você sente uma satisfação breve, um alívio momentâneo. E esse alívio engana. Ele é uma troca baixa, pouco custo, muita sensação de progresso e, no fundo, menos trabalho real. Por que isso funciona? Porque o cérebro não distingue muito bem entre falar sobre a realização e a realização em si. Quando você explica para 5 pessoas a ideia que teve, o seu sistema interno registra recompensa. Dopamina dá um tapinha nas suas costas. Bom trabalho. A consequência é prática. Sua urgência diminui. Você começa a racionalizar. Amanhã eu volto para isso. A ideia sem o calor da ação esfria. Morre gentilmente. Quantas ideias você já enterrou assim? Quantos projetos viraram histórias que você conta nas mesas de bar, enquanto a versão que realmente fez está com outra pessoa? Ou pior, quantas vezes você ouviu opiniões que te fizeram duvidar, e aquelas dúvidas foram exatamente o que te empurrou para a inércia? Quando você coloca suas metas na corte da opinião pública, abre espaço para conselhos que não entendem o contexto, medo que não é seu e análise que te paralisa. Agora imagine outra cena. Alguém que ninguém conhece. Alguém que some por meses. Ninguém vê os rascunhos, as falhas, os testes. Só aparece o resultado. Um produto, um serviço, um resultado, números, provas. As pessoas ficam surpresas. Mais ainda, elas respeitam. Porque a verdade aparece e não precisa de justificativa. Quem trabalha em silêncio não precisa lidar com a opinião pública, precisa lidar apenas com o problema real. E resolve. Isso é silêncio estratégico. Não é esconder por maldade. Não é esquivar de colaboração quando ela faz sentido. É proteger a energia criadora. É reservar o melhor combustível, sua atenção, para a execução. É evitar o vazamento que a palavra provoca. Você pode perguntar, mas e se eu for esquecido? E se alguém roubar a ideia? E se ninguém me reconhecer? São medos reais e legítimos. Vamos tratá-los como combustível, não como desculpa. O primeiro mecanismo que destrói ideias é a validação externa. Você fala, recebe um uau e acha que ganhou. A sensação é real, mas a realidade externa não muda. O mercado não comprou, o cliente não apareceu, o protótipo não foi testado. A validação pública pode ser um vício perigoso. A solução é transformar a necessidade de aprovação em disciplina interna. Substituir. Me digam que é bom por mostre que funciona. Outra coisa. As pessoas tendem a aconselhar a partir da experiência delas. Se elas não estão no seu nível, se não têm sua visão ou seu compromisso, o conselho vira ruído. Cercar-se de gente que só fala e não faz é diferente de buscar mentores que executam. A proteção do silêncio permite que você selecione quem merece entrar no círculo. Vou te mostrar 3 passos práticos. 3 regras para começar hoje, amanhã ao acordar, daqui a 1 ano com a cabeça erguida. Passo 1. Guardar planos. Anote. Use um caderno privado ou um app só seu. Escreva com clareza, mas não publique. Não publique nem nas redes, nem em chats, nem para o primo que sempre tem uma opinião. Guardar é diferente de esconder. É criar espaço de teste sem pressão. Quando a ideia estiver maturada,
Aí você apresenta. Até lá, menos exposição, mais execução. Passo 2. Testar e ajustar em privado. Defina um experimento curto, 7, 14 ou 30 dias. A regra é simples. Pequena hipótese, rápido feedback. Não peça permissão. Não peça aprovação. Faça iterações. Colete dados mínimos, números, tempo gasto, resposta real do público e anote. Ajuste. Repita. Este é o laboratório silencioso onde a ideia toma forma. Aqui não existe narrativa, só prova. Passo 3. Aparecer com resultados. Quando tiver evidência real, número de clientes, melhoria percentual, protótipo funcional, aí sim, anuncie. Mostre o que o mundo quer ver, impacto e prova. As pessoas respeitam resultados. Palavras viram história. Resultados viram autoridade. Faça isso pela manhã. Não porque o dia traz mais moralidade, mas porque o primeiro quarto de hora depois de acordar tem uma vantagem imensa. Pouca interferência, menos notificações, vontade fresca. Se você começar o dia com um ritual de silêncio, você cria um padrão. Acorda, respira, verifica um único item prático relacionado ao seu projeto e executa por 20 minutos, sem registrar nada para o mundo. Vou te dar um roteiro matinal simples. Se você seguir por 30 dias, vai entender o poder do segredo. Assim que acordar, mantenha o celular virado para baixo. Evite checar mensagens. Sente-se na beira da cama. Respira profundo 3 vezes. Feche os olhos por alguns segundos. Visualize. Imagine 2 versões de você daqui a 1 ano. Na primeira versão, você disse tudo o que pensou. Recebeu uau. Tirou selfies com rascunhos. Ficou confortável e não concluiu. Na segunda, você guardou, testou, ajustou e apareceu com algo real. Sinta a diferença. Qual delas lhe dá paz? Qual lhe dá orgulho? Agora escolha uma ação pequena. Uma ação que leve menos de 20 minutos e mova a ideia a um passo real. Pode ser escrever um esboço de página, fazer um teste de mercado para 10 pessoas, montar um protótipo mínimo. Faça. Não publique. Não conte. Apenas faça. Depois de finalizado, anote o resultado no seu caderno privado. Apenas você verá. Repita isso por 20 dias. O objetivo não é negar reconhecimento, é criar um histórico de progresso que você não precisa narrar. Vamos abordar razões práticas pelas quais silêncio funciona. Primeiro, foco. Cada vez que você verbaliza uma intenção para o público, você consome energia para articular, explicar, convencer. Essa energia poderia ir para montar, testar, vender. Segundo, imunidade ao ruído. Sem conselhos externos, você toma decisões com base no que importa, dados e feedback reais. Terceiro, vantagem competitiva. Se você esconde a rota, você corre menos risco de ter a sua ideia adaptada por alguém antes da sua vez. Não é sobre paranoia. É sobre vantagem estratégica e respeito ao processo. Deixe-me contar 2 histórias curtas, arquetípicas, para ilustrar. Lucas adorava falar. Tinha ideias brilhantes e adorava contar cada nova intenção para amigos no café, no grupo da família. A cada uau, ele se sentia mais leve. E então, esperava que a vida confirmasse. Não confirmava. Ele sempre encontrava obstáculos que não tinha previsto. E no fim, usava as mesmas histórias para justificar porque não deu certo. Tentei, mas... Energia dispersa, projetos inacabados, admiração temporária, nada que realmente mudasse sua trajetória. Mariana, por outro lado, guardava. Ela apareceu no feed depois de 1 ano com um produto que ninguém esperava. Não eram só posts bonitos, eram números, clientes pagantes e depoimentos. Gente surpresa. Inveja? Às vezes. Respeito? Sempre. Ela construiu uma reputação de quem entrega. Quando contou a história, ninguém mais perguntou por quê. Todo mundo viu o como. O mérito aqui não é demonizar o falar. O ponto é, falar demais transforma a realização em narrativa. E a narrativa sem prova é só fumaça. Você pode estar pensando, mas e se eu precisar de parceiros? Como confiar se não conto? Bom ponto. Silêncio estratégico
Não é isolamento absoluto, é seletividade. Você escolhe um pequeno círculo de confiança, mentores comprovados, cofundadores com provas no histórico, e compartilha o necessário para avançar. Nada de exposição massiva, nada de posts diários sobre o progresso, confiança seletiva, colaboração intencional. Existe também a questão do ego. O ego quer reconhecimento, quer palmas. Ele adora um público. Cada comentário que valida alimenta o ego e o faz calar a ação. Como domar isso? Transforme o aplauso em métrica. Em vez de alguém elogiou, substitua por quantos pagaram ou quantas pessoas fizeram o teste. O ego ainda vai tentar, mas você tem um critério duplo que o mantém em xeque. Prova, aplauso. E quando o medo de ser esquecido aparece, use-o. Se você teme que ninguém lembre, deixe que o seu trabalho seja a lembrança. O que fica na memória das pessoas não é o rascunho, é o que funciona. Faça algo notável. Apareça com impacto. O medo é um indicador de que existe algo valioso. Transforme-o em gás para o motor, não em freio. Agora, um exercício de visualização guiada. Fecha os olhos novamente. Respira 2 vezes. Visualize amanhã daqui a 1 ano. Você acorda, olha para a janela e sorri. Não porque recebeu curtidas, mas porque os números do mês chegaram. Clientes reais, receita que cobre custos, notificações de pessoas realmente impactadas. Você lembra da rotina silenciosa que começou hoje? Sente orgulho. Agora volte ao presente. Essa imagem que você criou pode ser construída passo a passo. Cada passo é pequeno, privado e verificável. Vamos aprofundar o protocolo de execução em silêncio. Não é só guardar. É um processo com 4 fases. Fase 1. Conceber. Escreva a ideia. Faça o esboço. Seja brutalmente honesto sobre hipóteses. O que precisa ser verdade para isso funcionar? Fase 2. Reduzir. Corte as partes que não são essenciais. Crie um experimento mínimo viável. Menos é mais. O objetivo é aprender rápido. Fase 3. Executar rápido. Faça o experimento. Não espere perfeição. Colete feedback real. Dados valem mais que opiniões. Fase 4. Ajustar e repetir. Com os dados em mãos, ajuste. Teste outra versão. Repita até ter prova. Só então exponha. Cada ciclo pode durar 7, 14 ou 30 dias. Escolha um período e mantenha disciplina. Marque no seu calendário e não publique o progresso. Comunique apenas quando tiver algo que realmente mude a conversa. Resultado mensurável, novo produto, contrato assinado. Quero que você registre agora 3 métricas que importam para o seu projeto. Não as compartilhe publicamente ainda. Coloque no caderno ou no app. 3 números que você vai usar para medir se a execução está funcionando. Pode ser número de clientes, taxa de retenção, tempo médio para entregar a solução. Esses números serão sua verdade, não os palpites da plateia. Algumas objeções comuns. E se eu perder motivação sem o feedback social? Então, crie feedback direto. Pequenas vitórias diárias. Um check-in consigo mesmo. Mensurar progresso. Uma lista de pequenas conquistas. Hoje fiz X. Registrar vale mais que elogio externo. E se alguém me copiar? Bom sinal. Significa que você encontrou uma rota. Cópia é renda indireta do seu trabalho, mas sua execução consistente ainda será o diferencial. E se eu precisar levantar dinheiro? Então compartilhe com investidores selecionados, com NDA quando necessário. Silêncio estratégico não afasta o capital, apenas melhora a negociação. Agora um desafio prático. Esta noite, antes de dormir, escreva 3 ideias sem publicar. Escolha uma. Defina um experimento de 14 dias com uma métrica clara. Amanhã, ao acordar, por 5 minutos, execute a primeira tarefa do experimento. Não poste. Não comente. Faça. E faça isso todos os dias pela manhã. Ao longo de 2 semanas, você terá material real para analisar. Vamos falar sobre integridade invisível. A pessoa que constrói em silêncio tem uma consistência que ninguém vê,
até que seja impossível de ignorar. Integridade invisível é a prática de cumprir sua palavra consigo mesmo, mesmo quando ninguém está olhando. É o hábito de terminar o que começou. É o padrão que, quando revelado, gera confiança instantânea. Quando você pratica essa integridade todos os dias, a prosperidade que vem depois é consequência da confiança que as suas ações geram. Não confunda isso com isolamento. Integridade invisível inclui humildade para pedir ajuda quando faz sentido e coragem para assumir erros em particular, corrigindo antes de expor. Esse é o diferencial: consertar onde importa para não ter que consertar em público. Um aviso prático: silêncio pode ser mal interpretado. Pessoas próximas podem sentir exclusão. Explique que você está focado em entregar algo importante e que, quando for a hora, compartilhará. Se necessário, estabeleça pequenos limites. Por enquanto estou trabalhando nisso em privado. Vou te mostrar quando tiver algo concreto. Simples, claro, humano. Se você é empreendedor, pense na vantagem competitiva. Enquanto outros discutem estratégia em reuniões intermináveis, você testa hipóteses. Enquanto outros buscam aprovação em redes, você busca validação no mercado. O tempo é o recurso que separa conversa de impacto. Silêncio estratégico te dá tempo. Tempo para aprender. Tempo para corrigir. Tempo para surpreender. Agora trago mais 2 exercícios práticos que você pode adotar amanhã ao acordar. Exercício A. O combo dos 20 minutos. Acorde, desligue notificações por 20 minutos, respira 3 vezes e execute uma tarefa que mova seu projeto para frente. Anote o resultado. Não fale sobre isso. Repita por 14 dias. Ao fim, compare 3 métricas: consistência, aprendizado e progresso. Exercício B. O diário de prova. Ao fim do dia, escreva uma linha. Hoje testei X, resultado Y. Essa linha é a sua prova. Depois de 30 dias, releia. Você terá um histórico de progresso real. Use isso para ajustar, não para contar. Lembre-se, isso não garante riqueza instantânea. Não prometo que você ficará rico. Prometo que, ao aplicar disciplina e proteger sua energia, você aumenta muito as chances de transformar ideias em resultados. Disciplina e execução são multiplicadores. O silêncio estratégico é o catalisador. Vamos enfrentar o medo do esquecimento novamente. É natural. A mente social quer ser vista, mas todo mundo esquece histórias vazias. O que fica é o impacto. O que marca é o resultado. Portanto, transforme seu medo em meta prática. Em vez de ser lembrado, mire em ser útil. Útil sobrevive. Útil atrai atenção real. Um dos segredos que pessoas de alto resultado usam: elas não confundem inspiração com execução. Podem ter falas eloquentes, posts virais, mas quando precisam criar algo que dure, elas se fecham. Trabalham em silêncio. Elas entendem que a narrativa pública é para amplificar o que já foi provado, não para substituir a prova. Agora, uma pergunta direta: quantas conversas você teve este mês sobre ideias que nunca saíram do papel? Quantas vezes você explicou tanto que já se sentiu satisfeito? Pergunte-se com brutal honestidade. Se a resposta é muitas, é hora de ajustar. Se for poucas, ótimo. Mantenha o ritmo. Pratique a seguinte afirmação mental todas as manhãs ao acordar: hoje eu faço uma coisa que se vê por si só. Não diga para o mundo, diga para você. Isso converte intenção em ação. Repetir essa frase cria uma rota neural que privilegia o ato sobre a exposição. Quero que você faça um pequeno compromisso agora, mentalmente. Prometa a si mesmo que, por 30 dias, você não publicará nenhum plano em forma de promessa. Você só mostrará quando tiver algo real. Pode parecer extremo, mas é uma disciplina que constrói resultados. Depois de 30 dias, analise. Quantas ideias evoluíram? Quantas morreram porque você falou demais? Faça as contas. Voltamos amanhã. Amanhã, ao acordar, repita o ritual. Respira, visualiza. Escolhe uma tarefa de 20 minutos. Execute sem anunciar. Quando tiver prova, apareça.
Quando aparecer, a história muda. Você não é mais aquele que promete, você é aquele que entrega. No fim, isso é sobre autonomia, a habilidade de definir sua rota sem depender do coro alheio. Pessoas que conseguem isso acreditam em sua própria validação. Elas saboreiam o progresso por dentro e só mostram quando é verdade. Essa autonomia gera confiança, não só a sua, mas dos outros que testemunham o seu trabalho maduro. Antes de encerrar, quero confrontar uma última objeção comum. E se eu precisar de validação para acreditar? Se você precisa de aplausos para começar, comece pequeno. Encontre uma métrica que sirva de feedback. Um cliente, um teste pago, um número pequeno que signifique que a ideia funciona. Essa comprovação substitui o aplauso vazio, e a cada prova você fica menos dependente da opinião dos outros. Agora vem o clímax. Imagine a próxima manhã. Você acorda, faz o ritual, executa 20 minutos. No meio do dia, alguém pergunta: "E aí, o que houve com aquele seu projeto?" Você responde com calma: "Já tenho clientes." Ponto. Sem drama, sem história longa, sem justificativa. Só prova. As pessoas irão reproduzir o efeito. Menos perguntas, mais respeito. Você terá menos inimigos de bar e mais clientes reais. Este é o desafio final. Durante as próximas 24 horas, não conte a ninguém sobre a ideia que mais te excita. Em vez disso, execute a primeira tarefa mínima. Anote apenas para você. Repita amanhã. E depois de 14 dias, olhe para trás e veja quanto concreto foi gerado. Se nada mudou, ajuste o experimento. Se algo mudou, mantenha o ritmo e escale em silêncio. Se esta mensagem mexeu com você, curta e compartilhe com quem precisa ouvir. Inscreva-se para mais conteúdos como este. Acorde amanhã e faça diferente. Ouça isso ao acordar. E nunca mais será o mesmo. Não conte a ninguém. Construa em silêncio. Apareça com resultados.